Olá, pessoal, bom dia. Sejamos muito bem-vindos a mais um episódio do Comunhão no Lar, em que estamos trabalhando esse livro, Conflitos Existenciais, de uma maneira sequenciada. Hoje, a proposta é refletirmos a respeito do capítulo 3, intitulado Raiva, e o capítulo anterior, que foi Preguiça, a gente conversou aqui. E eu quero aqui mandar um alô, um abraço para o pessoal que nos acompanha aqui nesse programa, nessa perspectiva, ao longo desse estudo. Um abraço para Fátima Pimenta, um abraço para Marlene, que não se vê uma pessoa preguiçosa, mas está aí nas suas lutas desta atual reencarnação, e que tem muita gratidão aos ensinos espíritas. Isabela Teodoro, Elivânia, que frequenta aqui presencialmente a Comunhão Espírita de Brasília, e que eu tive a alegria de compartilhar 6 meses de turma no estudo sistematizado da doutrina espírita. Um abraço para a Alzira, para a Emiliana, para a Eliana, que também aqui frequenta a casa, e eu tive a alegria de conhecer um dia desse. Sulamita, que eu não sei onde é, se você acompanha esse vídeo, Sulamita, coloca aí de onde você e Fátima Pimenta. Um abraço para a Patrícia, lá de Barbacena. Um abraço. Ah, Fátima é aqui de Conselheiro Lafayette, frequenta o grupo Espírita Paz. Nossa, que nome para um grupo espírita, hein? Thelma, que frequenta aqui a casa, eu também conheço. Gorete, não sei de onde você é, Gorete, mas vamos aqui caminhando e enfrentando os nossos processos de trabalho conforme propõe, conforme sugere, conforme induz a doutrina espírita. Isabela Teodoro, lá de Lagoa da Prata, que trabalha no centro espírita da sua cidade. Qual o nome do centro, Isabela? Coloca aqui para a gente. E Gleison. E por último, eu quero dar um abraço aqui para Juliana Souza. Ela acompanha a gente aqui nos episódios diários, ela acompanha a gente na Comunhão no Lar, também nas palestras, e ela vem falar em relação à preguiça, que foi o capítulo anterior, que a obra de Deus efetivamente não cessa. E realmente Deus nos convida, conforme Juliana registra aqui, a respeito da produtividade. Então, dando sequência ao estudo do nosso livro, depois desse momento aqui de um reencontro dos comentários que a gente coloca aí no canal do YouTube, particularmente eu leio todos e respondo. Se eventualmente eu não responder é porque eu não tive tempo ainda para responder. Hoje a gente vai para o capítulo 3, intitulado Raiva. E quando eu li esse livro me marcou muito porque me trouxe muitos aprendizados para a eternidade. E esse capítulo, especificamente, eu estudei em 3 de julho de 2017. O que é que você estava fazendo lá em 2017, num recorte temporal em relação à dinâmica do nosso planeta? O que é que você estava fazendo aí numa época antes da pandemia? E a proposta de Joana de Ângeles para esse capítulo é dividi-lo em 3 perspectivas, fragmentá-lo em 3 momentos. Primeiro, raiva e primarismo. Segundo, raiva e transtorno emocional. E terceiro, terapia para raiva. Porque nesse livro, Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, na última parte dos capítulos, ela sempre nos traz sugestões para superarmos ou para amadurecermos com os nossos conflitos existenciais. Porque os conflitos internos que nós temos são uma ótima oportunidade para refletirmos a respeito dos processos da vida. E o que é que ela vem falar sobre o sentimento da raiva? No começo, ela vem falar que a raiva vem a ser um conflito do ego ferido. É certo que, como criações divinas, nós fomos criados para amar. Porém, no âmbito da jornada reencarnatória, no âmbito de um mundo de provas e expiações, que é o segundo no escala de 5, é natural que nós façamos imprimir ou tentemos fazer imprimir as nossas vontades. Mas não é bem assim, porque o outro, assim como a gente, tem a sua própria perspectiva de vida,
tem a sua própria visão de mundo. E nós temos um sentimento que ainda germina muito dentro do nosso coração, que é o sentimento, por exemplo, da humildade. E Jesus, quando ele vem nos ensinar a respeito dos nossos processos existenciais, ele fala muito sobre ponderação. Não faça ao outro o que queres que faça com você, por exemplo. Amar o próximo como a si. A proposta do Cristo é sempre nos trazer reflexões a respeito do nosso processo de amadurecimento cognitivo e amadurecimento espiritual. E quando Joana de Ângeles ela vem trazer essa reflexão que a raiva ela faz parte de um conflito do ego ferido, é bom lembrarmos da questão 895 do Livro dos Espíritos. Lá, Allan Kardec questiona a equipe do Espírito de Verdade qual é o principal obstáculo para o nosso progresso cristão. Qual é o principal obstáculo para a nossa perspectiva de evolução e amadurecimento espiritual? Qual é a principal muralha, digamos assim, a principal montanha que nós temos em relação à perspectiva de conhecimento íntimo da obra de Jesus e conhecimento íntimo do amor de Deus? Os Espíritos respondem uma resposta, nos trazem, nos apresentam uma resposta relativamente grande, e a gente aqui abrevia que o nosso principal obstáculo é o interesse pessoal. E quando a gente tem o nosso interesse pessoal atingido, quando a gente tem o nosso interesse pessoal confrontado, quando a gente tem o nosso interesse pessoal contrariado, surgem dentro da gente vários dragões tentando eclodir. É quando a gente fica, por exemplo, insatisfeito, que vem aí um sentimento da raiva. E aí cabe a cada um de nós pensarmos como administrá-la, porque a raiva ela é um sentimento eminentemente existencial. E a proposta de Joana de Ângeles, nesse capítulo de hoje, é refletir a perspectiva da ancestralidade. Ela nos coloca como um componente imortal, como seres eternos, e traz aí alguns resgates a respeito do nosso processo de desenvolvimento psíquico, a respeito das nossas insatisfações, a respeito das raivas que nós temos. É natural, às vezes, quando eclodimos, quando estouramos, quando desaguamos no sentimento da raiva, que percebemos só posteriormente o nosso descontrole, o nosso descompasso. É natural que nós digamos, desculpe, eu tive um momento ruim. Desculpe, eu falei no momento da raiva. Mas a raiva, muito embora seja verbalizada, muito embora seja externada pelo corpo, a raiva é um sentimento íntimo do espírito. Allan Kardec, a respeito desses nossos processos de amadurecimento espiritual, dos nossos processos de desafio da existência reencarnatória, tem um texto magnífico, um texto incrível, um texto atemporal, um texto clássico, chamado A Carne é Fraca. Esse livro, esse texto, na verdade, está na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. E ele replica também em uma revista espírita, que eu esqueci o ano. E lá ele vem dizer mais ou menos assim, olha, a gente costuma dizer que a carne é fraca, mas não é bem assim. A carne, ela é matéria. A carne, se não tiver um comando neurológico, se não tiver um comando cognitivo, a carne é um elemento estático. E aqui eu vou fazer uma reflexão que eu gosto de fazer essa atividade dinâmica em termos de metodologia ativa com quem nos assiste. Inclusive, eu já conversei pessoalmente com Thelma sobre esse tipo de atividade. Eu vou fazer agora, Thelma. Não sei se esse vídeo vai chegar a você. Se você estiver assistindo, provavelmente você já deva saber que aqui vai ser a dinâmica dos 5 segundos. E aqui eu vou te fazer uma pergunta para você que nos assiste. Quando foi a última vez que, em um processo
de você estar se justificando e você estar se desculpando. Você ou disse ou pensou, me desculpe, ou então você refletiu internamente, nossa, realmente, como a carne é fraca. Vou te dar 5 segundos para você refletir a respeito dessa frase. Abre aspas. Como a carne é fraca. Fecha aspas. Ou a gente fala, ou a gente já falou, na verdade, ou a gente já escutou. Mas o componente da carne é um componente corpóreo. A carne é estática. Se eu não der o comando para a mão baixar, ela não baixa. Se eu não der um comando para eu dar um tchau, a mão não dá um tchau. Se eu não der um comando, por exemplo, para fazer um coração cristão, não vai dar o coração cristão. E é essa a proposta do texto para a gente. O que fazermos quando esse sentimento que ainda nos caracteriza nos habitar? Quando esse sentimento que nos caracteriza desaguar, descontrolar a nossa psique. E aí, Joana de Ângeles vem falar que nós temos 2 sentimentos, a vontade e o discernimento. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vem traçar o conceito da perfeição moral, ele vai perguntar à equipe do Espírito de Verdade mais ou menos assim, olha, quando o sapato apertar, quando a gente estiver bem calejado em relação às nossas más inclinações, quando a gente estiver realmente vulnerável a respeito das nossas imperfeições, qual é uma perspectiva que vocês indicam para nos ajudar? E os Espíritos respondem, é a vontade. Todos nós, tanto eu quanto você que nos assiste, ou provavelmente alguém que porventura você manda esse vídeo, nós temos no sentimento da vontade uma perspectiva de discernimento. Uma perspectiva de, embora pensarmos em uma palavra eventualmente agressiva, quando tivermos em um momento de raiva, fecharmos a boca. Ou então, tomarmos um copo com água. Ou então, um exercício de muita humildade e autocontrole, que daqui a pouco a gente chega lá, falarmos para a pessoa que eventualmente nós estivermos com raiva num diálogo presencial. Meu irmão, minha irmã, eu estou com raiva e não consigo falar o que eu penso. Eu não quero falar o que eu penso. Porque além de me desequilibrar mais ainda, eu ainda vou te ofender. Então vou ficar aqui calado. É muito difícil, mas é a proposta da benfeitora Joana quando ela vem falar de autocontrole. Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. Já continuando no desenvolvimento do capítulo, Joana traz uma perspectiva que a nossa raiva é um componente psíquico da própria violência ancestral que nós temos. E aqui eu recomendo um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você, porventura, também convive, também conhece esse sentimento da raiva, tem um espírito chamado Hahnemann, que lá no capítulo 9, item 9, vem escrever a respeito de um sentimento chamado cólera. Eu sou tão cliente desse texto, que esse texto está aqui todo riscado nos meus processos. Né? E certa vez tem aqui um registro, eu fiz uma palestra lá no Centro Espírita de Natal chamado Associação Espírita de Candelária, em 5 de janeiro de 2018. Também fiz na Federação Espírita do Rio Grande do Norte em 10 de agosto de 2018 sobre esse tema, cólera. E o que é que eu gosto desse texto? No finalzinho, ele vem falar o seguinte, Hahnemann, o corpo não dá cólera, não dá raiva àquele que não a tem. Do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Abre aspas. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Fecha aspas. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar. Mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme.
Então, ele vem escrever aqui a respeito do componente psíquico que todos nós, sem exceção, temos. Quem tem a raiva não é o corpo psicossomatiza a raiva, que é do espírito, nos seus embates quando tem o ego contrariado. Na metade do capítulo, Joana vai escrever um texto, raiva e transtorno mental. E aqui eu peço licença para ler o comecinho, que eu considero bem importante. Raiva e transtorno emocional. A raiva tem duas vertentes de procedência. A primeira, a mais remota, que é de natureza espiritual, originária em existência pregressa do espírito, quando mais soberba e primária impôs-se onde se encontrava, desenvolvendo sentimentos de opressão e de desrespeito aos direitos alheios, sempre desconsiderados. A segunda, de procedência atual, isto é, de existência presente, quando fatores temperamentais, educacionais, socioeconômicos empurram numa situação penosa, geradora de conflitos. Aí ela vem falar que quando a gente acumula as pequenas raivas, não liberamos-la e a gente vai acabar se aí tendo uma perspectiva de infelicidade, porque a gente se atinge emocionalmente. A raiva, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, funciona como se fosse um sentimento de desajuste da emotividade. Por isso que é importante a constância do orai e vigiai. Nos encaminhando para o final do texto, já no item 3.3, Joana traz uma perspectiva de terapia para a raiva, recomendações para nós convivermos e aprendermos. Porque se tem uma coisa que a raiva ensina, é sobre quem nós somos. A gente se engana muito e diz que está com raiva do outro. Estou com raiva de você. Mas por quê? O que é que nos irrita? Não nos preocupemos com o sujeito. Estou com raiva do outro. Nos preocupemos com o objeto. O que é que nos irrita? A boca fala do que o coração está cheio, conforme já registra o Cristo. E Joana vem falar para a gente não se culpar. Ela vem escrever no livro, e eu concordo bastante, que a raiva é normal. Precisamos aprender a administrá-la. E como é que a gente consegue administrar a raiva? Pela perspectiva do silêncio. Pela perspectiva do autocontrole. Quando nós tivermos um impulso de raiva, tentemos silenciar. Silenciar não necessariamente vai passar a raiva, mas pode nos trazer uma perspectiva de ponderação. Pondera a ação. Ponderação. Pondera a ação. A gente não vai extirpar o sentimento da raiva, sobretudo quando a gente tiver um acesso de raiva. Mas a gente pode se observar, se identificar, se controlar, porque enquanto uma perspectiva de caracterização psíquica dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, a raiva está dentro da gente. Tentemos aprender o sentimento de tolerância, tentemos aprender o sentimento de ponderação, tentemos aprender o sentimento de empatia. O outro, assim como a gente, tem os seus próprios processos. E aqui eu quero finalizar com a recomendação de Jesus para Pedro. O Cristo, quando foi preso, os centuriões chegaram para prendê-lo, todo mundo ficou pego de surpresa. Então, o primeiro centurião, o centurião é um guarda, tá, pessoal? Quando foi para cima de Jesus, Pedro tirou sua espada e cortou, tentando defender o Cristo, a orelha do centurião. E Jesus, com a ponderação que lhe é característica, pegou a orelha, ajustou novamente, mais uma cura do Cristo, se virou para Pedro e disse: Pedro, embainha, a tua espada é guarda, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Muito cuidado nos nossos processos de raiva, para a gente não ofender o outro numa perspectiva de uma vontade concreta, de exercer uma disposição fluídica para atingir o outro de uma maneira proposital. Porque, às vezes, o processo pode ser bem pior.
Às vezes o outro, assim como a gente, não está preparado para ser ofendido. Até porque ninguém foi criado para ser ofendido. A gente se ofende mutuamente ainda por causa do nosso processo de evolução moral, por causa do nosso processo de necessidade de aprendizado e comportamento cristão. Um abraço para você. Digita aí de onde você está, qual o centro espírita que você frequenta, se você é aqui de Brasília, quiser conhecer a comunhão espírita, digita aí, a gente pode combinar um momento de ir na recepção e um trabalhador da casa faz como se fosse um city tour aqui. O que é que significa raiva para você? Um abraço e até a próxima.